Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Todos os dias nós compartilhamos a palavra de Deus, nós ouvimos e guardamos em nosso coração. A palavra de Deus é muito importante, a palavra de Deus é muito útil para a vida do cristão. Precisamos estar sempre se alimentando deste alimento espiritual que é a palavra de Deus. Outro dia nós falamos sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, né? Ontem nós falamos sobre a palavra que está na Bíblia, a palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar com você como é que nós recebemos ou ouvimos a palavra de Deus. Jesus citou uma parábola. Essa parábola vai se encontrar nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus está no capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. É a parábola do semeador. Jesus começa a falar sobre um homem que saiu a semear. Ou seja, o homem que saiu plantando ou jogando as sementes. A semente é a palavra de Deus. E o solo onde a semente é colocada ou plantada, este solo é o coração do homem. A gente fazendo essa ilustração do homem que sai a semear, como Jesus estava explicando ali, falando sobre uma parábola que o homem saiu a semear. Ele diz que algumas sementes caíram no caminho e os pássaros vieram e comeram aquela semente e levaram. Ele diz mais na frente, a semente foi jogada ali num solo pedregoso. E naquele solo, como não tinha raiz, tinha pedras embaixo, né? A raiz não conseguiu ir mais profundo, porque tinha pedras. E depois o homem andando mais um pouquinho, as sementes foi jogada ali no lugar onde tinha espinhos. Mas os espinhos sufocaram aquela planta que vinha crescendo. E a quarta situação do semeador, ele joga a semente num solo fértil. E quando essa semente cai num solo fértil, esta planta começa a crescer e dá frutos. Dá frutos e com certeza esses frutos realmente é para Deus. E os discípulos ficaram questionando: Jesus, a gente não entendeu bem essa parábola. Aí Jesus, eu vou explicar a vocês como é. E Jesus chama os discípulos e vai explicar. Olha, a semente é a palavra de Deus. E eu quero dizer a você o seguinte, que existe alguns solos ou alguns corações que recebem a palavra de Deus de algumas formas. Por exemplo, quando Jesus está explicando para os discípulos que algumas sementes caíram no caminho e as aves vieram e levaram aquelas sementes, é porque algumas pessoas escutam a palavra e não guardam no coração. E aí o diabo leva a palavra de Deus, que era para ter sido colocado no coração e ter guardado. Então aquelas sementes que caíram no chão e não foi colocado areia em cima, não foi cuidado, e as pessoas não tiveram cuidado com aquela semente, os pássaros levaram as sementes. Outro grupo de pessoas que escutam a palavra de Deus é como se o coração tivesse pedra. Tem pessoas que às vezes o coração é duro, né? Não consegue realmente ouvir, aceitar, compartilhar, não consegue praticar a palavra de Deus porque não tem raiz. Aquelas sementes que caiu num solo pedregoso, a planta até tentou sair, mas não tinha solo para baixo suficiente para que a raiz realmente tivesse
um fundamento ali para crescer. Então, as sementes foram colocadas naquele terreno pedregoso, não deu certo para que a raiz se aprofundasse. E a palavra não foi guardada. A terceira situação de pessoas, às vezes, que têm um coração que tem espinho. O solo que tem espinho, a planta até começa a sair. As pessoas, quando escutam a palavra de Deus, sentem alegria, fica feliz, se fortalece e começa a crescer. Mas os espinhos sufocam as pessoas. E que espinhos são esses? É o mundo, é a riqueza, entre outras coisas que as pessoas às vezes se preocupam tanto com as coisas do mundo e esquece que a palavra de Deus é uma semente que deve ser guardada no coração e não deve ter espinhos. Mas infelizmente o mundo tem espinhos e sufocam as pessoas. E nesse terreno também não foi possível a planta crescer. Depois o semeador coloca a semente num terreno fértil, num solo fértil. Aquele coração que está aberto para ouvir a palavra de Deus. E naquele terreno que foi colocado uma semente, aquele terreno que é fértil e foi colocada a semente, a planta cresceu. Quando a palavra chega no coração de alguém que está realmente com alegria, com fome e sede da palavra de Deus, com certeza essa palavra não vai voltar vazia. Ela vai ser guardada, ela vai ser realmente praticada. Quando eu vou trazer uma palavra de Deus, eu oro, Deus me coloque palavras na minha boca. E eu oro também pedindo a Deus que encontre guarida nos corações de quem está ouvindo. Nós temos que orar para levar a palavra. Nós temos que orar para ouvir a palavra. É assim que nós devemos fazer. E agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser usado para falar de Deus. E agradecer a Deus por ouvir, se alegrar. E que essa palavra de Deus possa ser guardada em nossos corações. Como é que nós temos escutado, recebido a palavra de Deus? Como é que nós temos recebido? O semeador, quando saiu a semear, as sementes foram colocadas dessa maneira. Foi colocado na estrada, ninguém cuidou e essa palavra os pássaros levaram. A semente foi colocada num terreno pedregoso, não tinha raiz, né? Era para a planta se aprofundar. Foi colocado num solo espinhoso. As coisas do mundo sufocaram as pessoas, não conseguiram guardar a palavra de Deus. Mas quando o nosso coração é como um solo fértil, vamos receber a palavra. E essa palavra vai germinar, vai dar frutos. Que nós possamos estar sempre orando para levar a palavra, orando para ouvir a palavra. Eu gosto também de ouvir a palavra, muito de ouvir a palavra. E eu oro quando eu vou ouvir uma palavra. Deus, fale comigo da maneira que o Senhor quiser. Não que seja aquilo que eu quero ouvir, mas o que é que o Senhor tem para dizer para mim. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser guardada no nosso coração. E ela não volta vazia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar sempre à disposição de falar de Deus, como também à disposição de ouvir a palavra de Deus, guardar no coração e compartilhar com quem a gente ama, com quem a gente gosta. Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.